Feche seus olhos, vou fazer uma oração para a gente dar início a esse momento da palavra, amém? Pai amado, Pai querido, bendito Deus e eterno Pai. Senhor, que nesse momento, meu Pai, que toda cegueira na mente, que venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, cair por terra nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa encontrar, Senhor, corações abertos, dispostos a receber a Tua palavra, ó Senhor. Que dentro dos corações de cada um que está aqui nessa noite, Pai, possa haver espaço para a Tua palavra, Senhor. Que ela possa germinar, Senhor, e dar frutos, ó meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abra a mente de cada um que está aqui nessa noite, Senhor, para entender e compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Coloca a temática aqui, para a gente na... Essa é a temática da semana, a necessidade de evangelizar. Eu acredito fielmente que é de suma importância, junto com o evangelismo, a intercessão. A intercessão e o evangelismo, ele é de suma importância. Interceder pelas pessoas que nós queremos que elas sejam salvas. Quando se fala de evangelizar, irmãos, nós estamos falando de livrar pessoas que estão indo para o inferno. Não é só evangelizar, mas é impedir que pessoas vão para o inferno sem conhecer a palavra de Deus, sem que elas ouçam falar de Jesus Cristo. Então, é muito importante nós clamarmos a Deus, apresentarmos a Deus as pessoas que nós queremos que elas sejam salvas. Você interceder por pessoas que você sabe que precisa de salvação. Coloca o significado, Gui, da palavra necessidade. Eu quero que você grava muito bem essa palavra necessidade. Necessidade é aquilo que é estritamente necessário, ou seja, que é indispensável, que é útil, que não se pode deixar de ter ou ser. A necessidade de evangelizar. Então veja que é uma necessidade de nós falarmos de Jesus Cristo para as pessoas próximas de nós, falarmos de Jesus Cristo para os nossos parentes, apresentar a salvação a essas pessoas, mas não só isso, mas também interceder para que Deus trabalhe no coração dessas pessoas. Coloca o próximo tópico aí, Gui, onde traz informação da ONU. A ONU informou em 2019 que no mundo todo morre 102 pessoas por minuto. Veja, isso em 2019. Morrem 102 pessoas por minuto. Isso em 2019. E muitas dessas pessoas, irmãos, sem dúvida nenhuma, morrem e vão direto para o inferno. Então, existe uma necessidade realmente de evangelizarmos, de falarmos de Jesus Cristo para essas pessoas. Olha o que diz em Romanos 10, 14. Romanos 10, 14.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Se hoje nós estamos aqui, é porque alguém falou de Jesus Cristo para nós. É porque alguém se importou comigo e com você. E não só isso, mas também intercedeu pela nossa salvação. Então nós precisamos nos importar também com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos parentes, com os nossos amigos, e começar a interceder por eles, e não só interceder, mas também falar de Jesus Cristo, para que eles tenham essa oportunidade que nós tivemos e estamos aqui hoje. Não existe mágica para evangelizar, para falar de Jesus Cristo. Não existe mágica para falar de Jesus Cristo. O que precisamos é nos importar. O que precisamos realmente é pedir para que Deus nos use como um instrumento dele para a salvação de pessoas. O que nos falta realmente é amor pelos perdidos, preocupação pelas pessoas que estão indo para o inferno. Nós criamos um bloqueio em nossa mente por acharmos que precisamos passar por um estudo para poder evangelizar. O que precisamos é amor. O que precisamos é ter certeza de que realmente Jesus Cristo salva e que não há salvação fora dele. Em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1, vai falar de uma menina, que simplesmente, uma criança, por isso que eu falo que não existe mágica para nós falarmos de Jesus Cristo para as pessoas, porque nesse texto nós vemos que uma criança falou para o comandante Naamã: olha, se você fosse até Israel, lá tem um profeta e ele te curaria, uma menina. Então não existe mágica. O que existe, o que nós precisamos ter é a certeza de que Jesus Cristo ainda salva, ainda liberta, ainda transforma e ainda cura. Coloca para mim em 2 Reis, capítulo 5, é que os meninos estão aprendendo lá, mas eu acho melhor vocês virem na semana aí para ensinar. Olha lá, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Veja, uma criança indicou o caminho para que Naamã pudesse ir até lá e receber cura. Então não existe, irmão, mágica. Ela realmente tinha certeza em seu coração que lá em Israel, em Samaria, existia um profeta que, se orasse por ele, ele seria curado. Ora, irmão, se eu e você temos certeza que nesse lugar onde nós vivemos, onde nós congregamos, Jesus Cristo está aqui, e que Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode libertar, mas muitas das vezes não falamos para as pessoas deste lugar, que nesse lugar há salvação. Muitas das vezes não falamos para as pessoas que nesse lugar Jesus Cristo também opera.
ou porque não cremos. Ou porque não foi aqui que Deus transformou a nossa vida, ou porque não foi aqui que Deus salvou. Porque se é aqui que Deus nos salvou, nos transformou, nos libertou, então nós temos que indicar esse lugar para as pessoas que nós vemos que precisam de Jesus Cristo. Aquela menina, ela saiu de Israel, mas ela sabia que lá em Israel havia um profeta que era usado por Deus. Ela estava ali, não porque ela queria estar, mas porque ela foi levada. E mesmo assim, o fato dela estar ali, sem querer, não impediu ela de falar de Jesus Cristo, de falar de Deus para Naamã, de indicar o caminho. Porque nós vemos depois que próprio Naamã diz, não há outro Deus a não ser em Israel, não existe outro Deus além do Deus de Israel. Deus vai nos colocar aonde há necessidade de falar de Jesus Cristo. Deus vai nos levar em lugares, em local, aonde tem pessoas precisando ouvir de Jesus Cristo. Essa menina saiu lá de Israel e foi para a Síria. E lá na Síria havia um comandante que precisava ouvir de Jesus Cristo. Mas muitas das vezes não entendemos. Precisamos ser sensíveis e falar para Deus, Deus, o que o Senhor quer comigo nesse lugar que o Senhor tem me levado? Deus, o que o Senhor quer comigo nesse lugar onde o Senhor tem me colocado? Eu lembro e mexe comigo até hoje, porque quando nós estávamos ali no fundo, uma criança, a mãe dele, se eu não me engano, chama Camila, que trabalhou na loja. E ela chegou desesperada lá na loja, porque o seu filho caiu e quebrou o braço, um tombo do nada. E quando fizeram um exame, descobriram que ele tinha um tumor no braço. E ela entrou em desespero. E nós falamos de Jesus Cristo. A Tayana, que vinha aqui naquela época, falou de Jesus Cristo para ela e trouxe ela e a criança aqui. E aquela criança foi curada ali no fundo. Foi curado ali no fundo de câncer. Até hoje eu vejo a criança e eu pergunto. E ele fala, Jesus Cristo me curou. O médico pediu 3 exames para ele. 3 exames o médico pediu para ele. Ele hoje não está aqui, não é porque ele não quer. É por causa da mãe. Mas eu tenho certeza que isso marcou a vida dele. Isso marcou a vida dele. Isso não é mentira. É fatos reais. O médico, ele disse para o médico, Jesus Cristo me curou. Ele disse para o médico. Mas por quê, irmãos? Porque pessoas acreditam que nesse lugar Jesus opera. Então nós precisamos falar que nesse lugar Jesus Cristo também transforma, Jesus Cristo também salva, Jesus Cristo também cura. Como essa menina fez. Ainda que nós estejamos em lugares que não queríamos estar, ainda que nós trabalhamos em lugares onde nós não queríamos trabalhar, mas entenda que Deus te levou ali com um propósito maior. Que Deus nos leva ali com um propósito maior. Essa menina não deixou que o fato dela ser levada para ali, sem a sua vontade, e ter que servir a senhora dele, impedisse dela falar de Jesus Cristo. Porque se ela não se importasse, ela poderia ter ficado quieta e ter deixado ele morrer de lepra. Porque o amor por ver uma pessoa salva, transformada, liberta, vai além do nosso desejo, além da nossa vontade, além do nosso querer, além do nosso agrado. Nós não temos que falar de Jesus Cristo, indicar o caminho só para aqueles que desejamos. Nós temos que indicar o caminho para aquele que precisa, que necessita, que nós estamos vendo, que está ao nosso lado, que nós conhecemos.
Então, se eu e você, nós temos certeza absoluta que nesse lugar existe um Deus que transforma, existe um Deus que liberta, existe um Deus que cura, que salva, nós precisamos indicar esse lugar para as pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, para os nossos parentes, para os nossos filhos, os nossos irmãos. Em João capítulo 4, no versículo 39. Traz a história dessa mulher que teve 5 maridos. A partir do 39, olha o que diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, e ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Veja que ela saiu dali, entrou na cidade e começou a falar de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo tinha feito, tinha revelado sobre a sua vida, e muitos creram. E muitos creram. Outra maneira que nós podemos usar para evangelizarmos, outra forma, é usar a necessidade da pessoa, é uma porta de entrada para evangelizar. A necessidade das pessoas é uma porta de entrada para falarmos de Jesus Cristo. Aquilo que ela está passando, aquilo que tem acontecido sobre a vida dela, é uma forma de nós, é uma porta de entrada que nós devemos usar para falarmos de Jesus Cristo. Porque muitas pessoas chegam até Jesus Cristo através de uma necessidade que surgiu na sua vida, através de uma circunstância. E muitas das vezes nós estamos diante de pessoas com necessidade e nós não aproveitamos para falar de Jesus Cristo. Quando eu vim para essa igreja com a minha esposa, eu vim através de uma necessidade. Então essa é uma porta que devemos usar. A necessidade das pessoas é uma porta de entrada. A necessidade de Naamã era a lepra. E a menina viu essa necessidade na vida dele e falou de Jesus Cristo. Porque se ele não tivesse com lepra, se ela não tivesse visto essa necessidade na vida dele, ela não teria falado, indicado o caminho da cura para ele. Então nós temos que estar atentos, pedir para que o Espírito Santo traga sensibilidade sobre as nossas vidas em relação às pessoas que nós conhecemos, que estamos às nossas voltas. Porque muitas pessoas estão diante de uma necessidade. E é uma porta que nós devemos falar de Jesus Cristo, indicar Jesus Cristo. Trazer salvação para essa pessoa através dessa necessidade. Crendo que Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo muda. Nós vemos em Lucas 5,17, que um paralítico foi carregado por 4 pessoas até Jesus Cristo. Então, uma enfermidade é uma necessidade que vai fazer com que nós falamos de Jesus Cristo. Um conflito que nós conhecemos entre casais
é uma porta de entrada para nós falarmos de Jesus Cristo e outras necessidades. Mas precisamos ter essa sensibilidade de perceber isso e falarmos de Jesus Cristo. Não podemos nos calar diante disso, diante dessa necessidade. As pessoas na época de Jesus Cristo, elas chegavam até Jesus Cristo através de uma necessidade. Através de uma necessidade. Então isso é natural hoje em dia, é normal também. As pessoas chegavam até Jesus Cristo através de uma necessidade que tinham sobre as suas vidas. Então, outra forma de nós evangelizarmos é falarmos de próprio Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Outra forma de evangelizar é falarmos da vida de Jesus Cristo. Usarmos a própria vida de Jesus Cristo, do que Ele fez por mim e por você. Em João 14,6 fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Marcos 11,16 diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, outra forma de nós evangelizarmos é falarmos da pessoa de Jesus Cristo. Porque vai ter pessoas também, irmãos, que não vão estar passando por necessidade e vão precisar ouvir de Jesus Cristo. E vão precisar ouvir de Jesus Cristo. Mas a maior necessidade que existe é a de evangelizarmos, é a da salvação. Não existe necessidade maior do que a da salvação. Porque qualquer necessidade que nós passamos, são passageiros. Passamos por necessidades, vencemos, e vem outra necessidade, mas a maior necessidade que o ser humano necessita é a da salvação. Não existe necessidade maior do que essa, a da salvação. Não existe. Essa é a maior necessidade que todo ser humano precisa, é a da salvação. E muitas das vezes, a necessidade de salvação está dentro do nosso lar. Muitas das vezes, a necessidade da salvação está dentro do nosso lar. Porque dentro do nosso lar, muitas das vezes, temos filhos que não são salvos. Temos parentes, temos irmãos que não são salvos. E precisamos não só evangelizar, mas precisamos também interceder. E Deus me levou a um texto que está em Mateus 15, 21. Olha o que diz esse texto. Saindo daquele lugar, Jesus se retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio
adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é que havia uma necessidade na casa dessa mulher. Uma necessidade de ela ir até Jesus Cristo e pedir que Jesus Cristo o libertasse a sua vida daquele demônio. Por isso que eu digo que muitas das vezes a necessidade, ela está dentro do nosso lar, a necessidade de intercedermos, clamarmos pela salvação dos nossos parentes. Mas muitas das vezes estamos tão insensíveis que não percebemos essa necessidade. Não percebemos. Por isso que eu digo que a intercessão, ela precisa andar junto com evangelizar. Com evangelizar. Essa necessidade de ver nossos filhos, nossos parentes, tem que nos consumir de tal forma, essa necessidade de vermos os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos entes queridos, de ver eles salvos, essa necessidade que tem que nos consumir, tem que nos levar a um desespero, como essa mulher fez. A não ser que você não se importa com seu filho, você não se importa com seu parente, a não ser que você não queira ver ele lá no céu. Deveríamos estar como essa mulher, desesperada diante da necessidade de salvação pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos. Isso é sério, irmãos. Isso é preocupante. Muito sério. Eu tenho irmãos, 2, mas eu tenho um que Deus já deu mais de 3 livramentos de morte para ele. E eu intercedo por ele todo dia e mando versículo. Nenhum desses livramentos, só ele levou 4 tiros. Eu já namorava a Val e eu estava aqui e me bateu uma tristeza quando me ligaram de São Paulo. Porque eu achei que ele estava morto, mas pela misericórdia de Deus, os tiros não atingiu, não foram fatal. O único que quase levou ele foi o que ele levou no peito. E que eu oro, e que eu mando versículo, e que eu intercedo. Mas Deus já deu vários livramentos para ele. Por isso que eu falo que a maior necessidade é a necessidade de salvação que nós temos que apresentar para os nossos entes queridos, para os nossos filhos. Mas aprenda uma coisa, aprenda a interceder. Aprenda a interceder. Pois eu ainda tenho 2 irmãos, tenho um pai que precisa de salvação, assim como cada um de nós aqui temos parentes, entes queridos que queremos ver salvo, ver a vida transformada, ver dentro da igreja. Que essa necessidade nos leve a orar intensamente, pedindo a salvação dos nossos filhos, dos nossos parentes, pedindo a salvação. Que essa necessidade nos leve ao desespero de orarmos, de intercedermos, de buscarmos pela salvação, que nada mais possa nos consumir do que essa necessidade. De ver aqueles que nós desejamos encontrar lá no céu, salvo e liberto, salvo.
diante da necessidade que é tão real, muitas das vezes estamos indiferentes. Indiferentes. Estamos tão indiferentes. E Deus nos chama a atenção para isso. Para essa necessidade. Mas tão indiferente, que nem uma vez por semana conseguimos estar aqui no Mães de Joelhos e Filhos de Pé. A necessidade de ver filhos salvos levou a Fernanda, tocada por Deus, a montar esse ministério. A necessidade de ver filhos, parentes, pessoas salvas, levou a Fernanda, tocada por Deus, a montar esse ministério, Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Quem não está diferente a essa necessidade? Elas vão até Jesus Cristo e clama e deseja e busca pela salvação. Essa mulher pertencia a um povo amaldiçoado na visão de Israel. E era considerada impura e pecadora, não fazia parte do povo escolhido. Mas mesmo assim, ela se humilhou. O que nos falta realmente é nos humilharmos diante de Deus. É nos importar com os nossos parentes, com os nossos entes queridos, com os nossos filhos. E orarmos pedindo a salvação. Veja que ela veio até ele, aquela mulher foi até Jesus Cristo. Nós precisamos ir até Jesus Cristo diante dessa necessidade. Ir até Jesus Cristo diante dessa necessidade de orarmos, de intercedermos. Veja que ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não pedia por ela, mas ela pedia pela sua filha. Talvez nós não temos em casa pessoas endemoniadas, mas nós temos em casa pessoas que precisam de salvação. Que precisam conhecer Jesus Cristo e que precisa de salvação. E ela gritava diante de Jesus Cristo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, da minha filha. Ela gritava: tem misericórdia da minha filha. Peça misericórdia sobre a vida daquele que você quer que salva, que você quer que seja salvo. Peça misericórdia ao Senhor pela vida dos seus filhos, pela vida do seu parente. Tenha misericórdia, Senhor. Salva, transforma, liberta. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. De joelhos. Mães de joelhos, filhos de pé. Eu já vim 2 vezes para olhar no Mãe de Joelhos, mas fiquei com vergonha. Vim 2 vezes, que eu esqueci que de segunda-feira era Mãe de Joelhos. Que nós temos nosso grupo de oração e muitas das vezes eu esqueço, eu venho de segunda-feira aqui e eu esqueço que é só de terça. Mas isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Será que nós não estamos indiferentes a essa necessidade de salvação que se abate sobre as nossas portas, sobre o nosso lar?
Porque a necessidade, muitas das vezes, está dentro do nosso lar, como estava dentro do lar dessa mulher. E ela não desistiu, enquanto Jesus Cristo não atendeu o seu pedido. Enquanto nós não vemos os nossos filhos, os nossos parentes salvos, a gente não pode desistir. A gente temos que continuar pedindo, continuar intercedendo, continuar falando. Ela não foi embora, enquanto ele não atendeu. Ela não foi embora. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Seja conforme você deseja. Qual é o desejo do seu coração? Que desejo que tem que estar dentro do nosso coração? Se não é um desejo de salvação pelos nossos filhos, pelo nosso parente, que desejo que pode tomar os nossos corações, irmãos? Mais do que ver eles salvos, mais do que ver eles aqui na igreja com a gente, qual é o desejo? De intercedermos. E naquele mesmo instante, a sua filha foi liberta, foi curada. Veja que o desespero fez ela ir até Jesus Cristo e clamar pela libertação da sua filha. Ela se humilhou, e não só isso, mas ela também foi determinada. Determinada. O que precisa estar em nossos corações, acima de qualquer necessidade, é a necessidade daquele que nós amamos, ver eles salvos, transformados e libertos. É esse desejo que tem que nos consumir. Mas para isso, nós temos que buscar em Deus, para que Deus traga essa sensibilidade às nossas vidas, para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o que nós não temos conseguido enxergar, mas que está muitas das vezes dentro do nosso lar, que é essa necessidade. Mas falta o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, que falta nós nos enxergar isso. E passamos a clamarmos, a orarmos, a pedirmos a salvação deles. E pedimos a salvação. Porque só então, irmãos, nós vamos ver os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos entes queridos, os nossos pais, salvos, libertos, transformados. Mas nós precisamos desejar ver isso acontecer. Desejar ver isso acontecer. Porque muitas das vezes, nós temos falado, mas muitas das vezes falta nós intercedermos, apresentarmos a Deus constantemente, insistir até que Deus traga a salvação. Traga a salvação. A resposta que Deus disse para ela, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Não é conforme Jesus Cristo queria. Foi conforme ela desejou. Não foi conforme ele queria. Foi conforme ela desejou.
foi conforme ela desejou. E quando ela chegou em casa, a sua filha estava libertada. Nós não podemos, irmãos, ficar indiferente, sabendo que temos pessoas dos nossos lados, pessoas das nossas famílias, precisando de salvação, e nós não evangelizarmos, não falarmos, não intercedemos, não podemos. Não podemos. Então que esse desespero, o mesmo desespero que tomou conta da vida dessa mulher, possa tomar conta da minha vida e da sua vida, até que nós venhamos os nossos parentes, os nossos filhos salvos. Gostaria de chamar o ministério de louvor aqui em cima.